Nosso primeiro palestrante de hoje é o Dr. Gustavo Nassif. Ele é ouvidor geral do município de Belo Horizonte e também ele é presidente do Instituto de Defesa de Cidadania e Transparência. Doutor Gustavo, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite em estar aqui conosco nessa manhã. A sua contribuição é muito valiosa para nós. Eu já sou uma admiradora do seu trabalho em tantos eventos que eu participei e assisti às suas palestras e saí sempre muito entusiasmadas com os temas que o senhor trouxe. Então, seja bem-vindo, o palco é seu. Bom dia a todas e a todos, né? Eu, em primeiríssimo lugar, gostaria de agradecer suas palavras, Clarice, o seu convite, né? Sua gentileza aí de contar com a nossa participação e, portanto, espero fazer, vamos dizer assim, jus a essa confiança que a minha é depositada. E para mim é uma grata satisfação falar com os ouvidores do estado do Mato Grosso, oportunidade em que não só parabenizo a todos pelo dia do ouvidor, né? Foi o dia 16, no dia de ontem. Essa comemoração é muito válida, muito importante, porque é um trabalho realmente diferente daqueles que se exercem na administração pública, dada, vamos dizer assim, a sensibilidade que é necessário para o exercício dessa atribuição. Então, nada melhor do que um evento comemorativo, e vocês estão de parabéns em fazer essa reunião com todos aqui presentes. Quero aproveitar essa oportunidade para cumprimentar a todos, né? O presidente Luiz Alberto, que fez a sua primeira apresentação, Clarice, Josi, Ricardo, está aí representando a CGU do Mato Grosso. A gente tem muito bom relacionamento com os membros da CGU, tenho grandes amigos trabalhando com a área de controle interno e que realmente ajudaram tanto no desenvolvimento das ouvidorias públicas. É importante a gente falar isso, que a partir do momento que os auditores da CGU começaram a exercer suas atividades como ouvidores, eles trouxeram uma grande e valiosa contribuição, do ponto de vista doutrinário, do ponto de vista prático, do ponto de vista técnico, porque realmente as ouvidorias têm muito que contar e agradecer a esse movimento da CGU ao longo desses últimos anos. Eu acompanho, então fica aqui o meu registro, viu, Ricardo, a todos os seus colegas de CGU. Cumprimento aqui também o Adam, a nossa presidente, Adriana, que saiu e que é uma pessoa também, que é uma amiga de muitos anos. Eu faço parte da diretoria da ABO Nacional e sou muito grato por fazer parte desse seleto grupo de pessoas que conduzem essa atividade associativa, não deixando com que a associação e a atividade de ouvidores assim, se perca ou não deixe de ter a coesão necessária que é preciso ter, porque a luta pela governança dos serviços públicos e dos serviços de um modo geral, vamos falar também dos serviços privados, porque hoje a gente está muito bem estruturado também com ouvidorias do setor privado. É importante realmente a gente ouvir as pessoas, né? É importante a gente conhecer, por parte do destinatário, aquilo que são as demandas, porque a gente não pode, evidentemente, entender a ouvidoria a partir apenas da nossa singularidade, né? A partir do nosso monologuismo, vamos dizer assim. É preciso de um diálogo constante, um diálogo aberto, transparente, sincero, sobretudo, sobre como a gente pode melhorar, né, as atividades do serviço público e dos consumidores. Cumprimento também o Mário, né, um amigo de muitos anos. O Mário, que é alguém que está engajado nessa área de ouvidoria. Já tivemos oportunidades, muitas oportunidades, estamos juntos, sou admirador do seu trabalho,
Então, muito bem feita a escolha, né, do Mário como palestrante, podem ter certeza disso. Aproveito aqui também para cumprimentar a Aline, que é da CGE, do Mato Grosso, que faz o trabalho de na área do controle, né, essa macrofunção, qual ela cuida. E qual que é a visão inicial que eu tenho aqui? É a melhor possível, porque vendo uma agência, né, de regulação de serviços públicos trabalhando no intuito de realmente melhorar a qualidade dos serviços no estado do Mato Grosso, isso é sensacional, isso é formidável, eu acho que é por aí. E o trabalho do ouvidor neste contexto é importantíssimo, todos nós sabemos disso. E aqui eu acho que uma palavra bastante interessante que a Adriana falou e que eu gostaria de transversalizar aqui em toda a minha fala, né, tomando por empréstimo, é de fato o cuidado com esse ecossistema da qual nós estamos envolvidos. A gente ainda tem muitas dificuldades da convivência humana, a gente vive uma guerra nas grandes cidades, a gente não sabe até quando vamos resistir ou se vamos perder a guerra, né? A luta constante, mas a gente acredita que as pessoas de bem, que o Estado dê conta e que os servidores públicos possam ter essa sensibilidade, desse cuidado, desse ecossistema que nós vivemos na sua amplitude. Eu vou me permitir aqui, Clarice, com sua ajuda e seu apoio, colocar aqui uma apresentação que eu fiz para todos aqui, para a gente discutir algumas questões, tá certo? Então eu vou ver aqui como é que está aqui a minha palestra, vamos ver. Precisa de alguma Uma, ajuda? eu, eu, é o seguinte, eu vou tentar acessar aqui. Eu fiz uma pequena mudança no PowerPoint. Eu preciso achar aqui o PowerPoint. Deixa eu ver só um instante. Não, deixa eu. Vocês só vão me dar um tempinho aqui, porque. Tá aqui. Compartilhar. Vou aqui apresentar. Tá ok? Tá aparecendo Conseguem. sim. Tá aparecendo, né? Tá. Então vamos Tela lá. cheia, né? Não tá na tela cheia. Aqui para mim consta tela cheia. Ah, aqui, veja bem, F5. tá, deixa eu ver Isso, esse aqui. outro. Isso, perfeito. Agora sim. Agora sim, tá. Então, feito esses brevíssimos cumprimentos introdutórios, né, e repetindo, reforçando aqui, parabenizando todos vocês, e claro, o personagem principal desse evento, que é os ouvidores aqui presentes, imbuídos, né, nessa disposição de querer aprender, querer melhorar, buscar bons resultados. O tema que me foi proposto foi o tema da 13.460, que é a legislação, né, que regulamenta os serviços públicos, ou nos dá essa oportunidade de uma governança de serviços. Demorou a chegar, né, no Brasil, mas que tem uma importância enorme para todos. E a pergunta que me foi feita e a resposta que eu pretendo dar a cada um de vocês é: o que acontece com o descumprimento da legislação?
né? Essa resposta ela pode ser simples num primeiro momento, mas eu gostaria de construir algumas reflexões acerca da importância dessa legislação e o que ela tem a ver com a vida da gente. A gente sabe que já há 3 décadas nós somos regidos na área do direito do consumidor pelo Código de Defesa do Consumidor. E essa legislação, a característica dela é de um direito fundamental difuso, e ela ajudou muito a sociedade brasileira, especialmente no que diz respeito ao abuso de poder econômico, principalmente das grandes corporações. Então imagina o que seria da gente se a gente não tivesse o Código de Defesa do Consumidor. Essa legislação, a 13.460, ela pode ser dita como equivalente ao Código de Defesa do Consumidor naquilo que diz respeito à governança dos serviços públicos. Parece ser de menos importância, talvez pela nossa cultura, de que os serviços públicos não precisam de ser entregues com excelentes resultados, assim como o Código de Defesa do Consumidor, que quando você vai em uma loja ou contrata um determinado serviço, se exige que você saia de lá exatamente com aquilo que você comprou. E as pessoas têm muita disposição de fazer esse tipo de reclamação quando o serviço privado ou os bens de consumo, de um modo geral, não são entregues no formato que são aqueles que são oferecidos. Normalmente, na nossa cultura brasileira, a gente meio que negligenciou isso, tanto do ponto de vista regulamentar, infraconstitucional, assim como do ponto de vista da nossa própria cultura. A gente pode ver que, eu costumo dizer lá no Instituto de Defesa da Cidadania e da Transparência, aquilo que a gente executa em termos de projetos destinados à administração pública, e aqui a gente conversando e dialogando com servidores públicos, os servidores, eles possuem uma dupla dimensão bastante interessante, que é a dimensão do direito de participação, cidadania, na condição de cidadão, né, sujeitos dos direitos relativos à entrega da prestação de serviços feitos pelo Estado, ao mesmo tempo em que somos protagonistas no âmbito da administração pública, para fazer acontecer aquilo que são as atribuições das atividades finalísticas da administração, para a boa entrega e a qualidade necessária dos serviços que são prestados pelo Estado. E aí estou falando no Estado no sentido lato, né, serviços públicos federais, estaduais, municipais, e a gente tem então essa dupla função, porque chama atenção que ao mesmo tempo que nós reivindicamos e participamos por meio de um controle social participativo, nós somos aqueles que podemos mudar também a história da administração pública exatamente onde nós estamos trabalhando. Então é estranho muitas vezes, me causa muita estranheza, de que o servidor público não tenha essa consciência na sua inteireza, vamos dizer assim. Isso é muito preocupante, porque se quem tem a possibilidade de fazer mudanças e mudanças para o concidadão, para aqueles que nós trabalhamos, recebemos para fazer essa entrega, aí a gente tem aquela sensação de que não iremos caminhar. Entretanto, a gente sabe, por um outro lado, que existe uma grande evolução na própria cultura do serviço público, de que é necessário fazer mais e melhor, com melhores resultados. E a gente sabe que boa parte dos servidores públicos possuem, vamos dizer assim, a consciência desse trabalho, mas ela pode ser aprimorada, ela pode ser refinada, ela pode ser introjetada com algum conhecimento transversalizado
do seu processo individual dessa ideia dita pela Adriana, que é a ideia do cuidado com todo esse ecossistema. Então, a ideia de que somos responsáveis, sim, e temos a oportunidade de fazer diferente e melhor. Então, o que me traz em mente no primeiro momento de fala para aquelas pessoas que estão aqui conosco e que, na sua maioria, são ouvidores? É exatamente de como que nós nos vemos como sujeitos morais, né? Nossa atitude, nosso dia a dia, como que nós nos comportamos. A gente tem que lembrar que, quando a gente fala de ética, eu vou falar aqui muito rápido, apenas fazer a conexão, porque ao final nós vamos precisar muito dessa primeira lâmina aqui, de como que a gente imagina a nossa relação com o outro, né, no tocante ao respeito, à igualdade, aos valores, aos direitos que estão aí constitucionalizados, que estão infraconstitucionalizados no âmbito da administração pública. Então, a gente precisa muito de entender que, se a gente minimamente pensar que a ética é aquilo que vai muito além da natureza, porque a natureza funciona por si só, e a ética é algo que está relacionado ao ser pensante, ela tem a ver com a racionalidade, ela tem a ver com a atitude, ela tem a ver justamente com as virtudes que nós vamos aglutinando ao longo da nossa vivência, da nossa experiência. Então, por exemplo, minimamente quando Aristóteles trabalha aqui, eu estou falando de coisas, né, da era clássica ainda, de que virtude é uma justa medida entre dois excessos, né, ou melhor, entre dois vícios, em que de um lado pode ocorrer a omissão, e do outro lado pode ocorrer o excesso. Então, Aristóteles quis trabalhar muito a ideia da mesotes, ou seja, aquela coisa de que o caminho do meio, o caminho do equilíbrio, o caminho da balança, e o caminho da balança é uma relação, né, que vai em busca de um sumo bem, de uma justa medida, que nada mais, nada menos tem a ver com a felicidade. E essa felicidade é a felicidade de quem possui virtudes aglutinadas ao longo do tempo, como com quem se relaciona. E isso vale muito a pena ser trazido à baila no seguinte sentido, né? A ética é uma questão de escolha. Nós fazemos escolhas ao tempo todo. Então a gente se pergunta, né? Como que nós fazemos nossas escolhas? No nosso dia a dia, no nosso trabalho, nossa relação com a família, com os amigos, mas principalmente no nosso trabalho. É muito interessante porque a resposta também é relativamente simples. Nossas escolhas, elas podem ser feitas a partir de exemplos de boas escolhas. E é disso que a gente precisa ter como referência. Buscar na administração pública quem está fazendo bem feito, quem está fazendo, tendo o melhor esforço, a maior dedicação e os melhores resultados. Esses são exemplos de boas escolhas. E quando a gente estiver desenvolvendo nossas atividades no âmbito das ouvidorias, especialmente, que é uma atividade também de controle interno na administração pública, o que significa dizer que estamos em uma dimensão de governança do serviço, ou não tem outra razão de existir de um ouvidor e de uma ouvidoria que não um olhar atento, sensível à maneira como os resultados na administração pública estão ocorrendo, e procurar como parceiro da gestão, em benefício do controle, e tudo aquilo que ele é possível fazer pela administração, de fazer escolhas, né? Porque não há vida sem escolhas. E não há escolha sem esses valores. Então, nós podemos escolher entre optar pelos melhores valores, que são os bons exemplos que nós temos, ou optar pelos vícios. E isso se dá em uma dimensão de um policiamento constante, em um hábito diuturno
da maneira como eu escolho a maneira como irei agir no âmbito das atribuições que temos no nosso dia a dia. Então, quais são os seus valores? É a primeira pergunta que nós temos que fazer para poder saber, porque nem sempre os órgãos de controle externo, nós vamos ver isso lá na frente, vão dar conta de aplicar ou as sanções ou as orientações necessárias para que a gente faça a melhor entrega, considerando que devemos aplicar a legislação conforme ela foi disponibilizada pelo legislador infraconstitucional derivado. Então, façam essas perguntas para vocês. Quais são as suas escolhas? Tá certo? Porque antes de qualquer coisa, a gente precisa de saber que viver é conviver. Viver é viver no mundo e é interagir com ele. Nós, ouvidores, ou nós, servidores públicos, sentido lato, estamos interagindo com esse mundo que depende das atividades, né? O nosso... Desculpa, eu esqueci o nome do nosso amigo que falou ao lado do presidente. Ele descreveu lá o Estado como um artifício humano criado com o objetivo de atender às demandas da sociedade. As demandas que os cidadãos exigem. Então, o Estado realmente não tem um fim em si mesmo. A administração pública, ela existe para organizar a nossa vida. A gente não tem a cultura dos direitos fundamentais constitucionalizados com clareza. A sociedade brasileira, muitas vezes, não sabe exatamente como reconhecer e exigir que os direitos de tantas lutas históricas, quantas pessoas ficaram no caminho para a constitucionalização e a jurisdição desses valores da nossa sociedade, e muitas vezes a gente peca e temos que fazer de fato meia-culpa, porque é a participação realmente da sociedade que é capaz de fazer transformações em prol dela mesma, em prol dos destinatários cidadãos. Então, assim, eu chamo a atenção para vocês e mostro, por exemplo, como a agência, né, reguladora dos serviços públicos do Mato Grosso incorpora, como a legislação incorpora nos seus códigos, né, os seus valores. Então, veja como a agência, que ora protagoniza esse evento de grande importância, teve o cuidado de mostrar para a sociedade que ela atua, né, no estado do Mato Grosso, que ela tem o valor da integridade, de estar íntegra, de estar conforme, de fazer com que seja cumprida não só a sua missão, mas como a legislação do estado de Mato Grosso, no sentido de fazer as melhores entregas, né, para a sociedade mato-grossense. Ela também vai trazer a transparência como um dos seus valores, porque é impossível haver participação da sociedade se ela não conhece exatamente quais são os gastos e quais são as receitas do Estado. Então, a transparência que nós vivemos hoje, ela é confundida com uma exposição dos dados pessoais ou dos hábitos pessoais. As pessoas vão para o Instagram, vão para as redes sociais, para as mídias sociais, em um mundo hiperconectado, e disponibilizam até de forma um tanto quanto patológica todos os seus hábitos, toda a sua vida. Os grandes gestores hoje de dados no mundo contemporâneo sabem mais da sua vida do que você mesmo. E muitas vezes nós não cobramos com a mesma proficiência a transparência no âmbito dos municípios, no âmbito do Estado, no âmbito da União. Claro,
que do ponto de vista do Serviço Público Federal, a gente tem um avanço muito maior, talvez por uma aplicação maior dos recursos públicos, que tem mais orçamento, temos órgãos, né, muito mais pujantes, como é o caso da CGU, que está aqui presente, e quando chega nos estados e nos municípios, falando de 5.570 municípios, a gente vê a grande dificuldade que enfrentamos, né, para ter portais de transparência que consiga fazer com que as pessoas tenham conhecimento das receitas e das despesas. Isso quando elas têm interesse, porque na maioria das vezes nós temos uma cultura do não interesse daquilo que acontece com o público. E isso me causa uma grande estranheza. E onde está isso? No déficit de educação, no déficit pedagógico, no déficit cultural dos direitos fundamentais, de que, de fato, a sociedade é aquela que regula, né, como funciona e deve funcionar os governos, a administração pública, em prol dos seus resultados. E aí nós vamos vendo que a AGE busca o valor da imparcialidade, da excelência na entrega dos serviços públicos, da independência da gestão e a maneira como ela trabalha, porque a gente sabe que as pressões políticas são muito grandes e é muito difícil viver sem elas, mas, entretanto, é necessário que se busque ao tempo todo, somente na área de governança de serviços, fazer entregas que tenham caráter de independência na condução desses resultados. Sustentabilidade, a gente vive aí num mundo em que a gente está, de fato, não fazendo o nosso dever de casa, a gente não tem o cuidado com o ecossistema no sistema mais amplo, né, do sentido realmente ecológico. Então, a gente sabe que Cuiabá, por exemplo, é uma cidade que, por uma questão geográfica, é uma cidade quente. Imagino que hoje deve estar muito mais quente. Belo Horizonte, está aqui no Sudeste, que foi considerada uma cidade-jardim, uma cidade arborizada, que tinha uma temperatura que chegava a ponto de trazer as pessoas de fora do estado para curar doenças respiratórias e tudo mais, mas isso de fato não acontece mais. E isso tem a ver com a nossa responsabilidade com o nosso planeta. E isso, por incrível que pareça, passa por aquilo que a gente faz a cada minuto na administração pública, a maneira como nós fazemos a coleta dos nossos lixos, a maneira como nós fazemos o descarte dos nossos papéis, a maneira como a gente está trabalhando para simplificar a administração, fazendo com que os governos não tenham papéis, suprimindo uma série de coisas que estão em desuso. E talvez a gente ainda vive na burocracia travancadora do progresso no século XXI, e isso tudo tem que ser pensado de um modo geral. Então, são valores que a gente pode cultivar e que a gente pode juridicizar, como o nosso direito já fez em grande parte, mas, entretanto, a consciência individual, né, o sujeito moral, eu aposto muito de que a cultura, a consciência, o hábito, os valores do dia a dia, embora eu não tenha garantia de que isso vai acontecer, mas uma sociedade amadurecida, culturalmente, democraticamente, ela desenvolve a cultura desses valores. Então, ambientes como esse que nós estamos trabalhando aqui, nós não podemos, de maneira alguma, deixar de pontuar isso, porque muitas vezes as pessoas trabalham a ética, a moralidade, como um fator subalterno. Então, trabalhamos muito com a legalidade, com a licitude e a ilicitude, mas nós não damos, às vezes, a importância necessária para aquilo que é o nosso comportamento no dia a dia, nosso relacionamento com o outro, o reconhecimento da alteridade acima de tudo, porque a gente não pode imaginar que seremos qualquer coisa que seja de melhor sem a relação com o outro. Porque é dele que vem essa diferença que faz com que a gente deixe de ser aquilo que a gente é. O exemplo é justamente isso, o exemplo de não fazer aquilo de ruim que as pessoas fazem e o exemplo de bom de fazer aquilo que as pessoas fazem. Então, a questão da convivência é extremamente importante para a atividade cotidiana do dia a dia. Então, eu chamo muita atenção isso para vocês, porque eu dou muito valor para isso.
Eu tenho estudado isso ao longo da minha vida e vejo como isso é profundo, como isso está nas entranhas das pessoas, isso é visceral. Nós não podemos deixar em segundo plano a maneira como nós cuidamos das pessoas, a maneira como nós cuidamos das nossas atribuições na administração pública, a maneira como nós cuidamos desse ecossistema que só vai subsistir se de fato tiver o cuidado de cada um de nós. É a soma que vai fazer com que a gente tenha, vamos dizer assim, condições de ser um pouco melhor. E eu trabalho muito, então, com a ideia desse benefício do controle, e essa lâmina tem muito a ver com aquilo que foi validado no âmbito da CGU e do CONAS, no Conselho Nacional de Controladores Internos, que é a melhor forma de você reunir o controle interno para que ele funcione, ainda que haja pensamentos diferentes, mas esse feito aqui é muito melhor do que o perfeito. E ele é quase perfeito do ponto de vista da sua aplicação, porque se a gente tiver um controle interno dividido nessas 4 macrofunções, nós teremos a possibilidade desse benefício do controle, mostrar para a administração como a gente pode, por meio de gestão de riscos, por meio de uma série de elementos que é trazido pela nova noção de integridade na administração pública, fazer com que a gente tenha melhorias consideráveis. E a ouvidoria é a nossa porta de entrada. É aquela interlocução com a sociedade, seja por meio das denúncias, seja por meio das reclamações, seja por meio das sugestões e até mesmo dos elogios. Os elogios são bons como reconhecimento, mas a função principal é a gente melhorar aquilo que está em disfunção, aquilo que está irregular. Os elogios são bons à medida que você tem o reconhecimento de que o seu esforço está sendo reconhecido pelas pessoas. Mas a gente, como dizia Rousseau lá, a sociedade ela também tem um grande problema com aquilo que nós chamamos de vaidade. E é justamente por meio da vaidade que há um desequilíbrio dessas próprias funções. Então a gente tem que ter uma noção de dever. Por quê? Porque nós somos servidores. Servidores servem. E se não servem, para que servem? Essa é a grande questão. Então, ser reconhecido na sua profissão é ótimo, mas nós temos a obrigação, nós temos atribuições. Nós fazemos aquilo que o direito, aquilo que a lei autoriza a gente fazer. Então, administrar, de fato, é cumprir a lei de ofício. E é isso que nós temos que fazer no nosso cotidiano e, como órgãos de controle, fazer com que as atividades fins o façam, né? E de forma que a governança de serviço seja, de fato, levada a cabo e de tal sorte que as entregas sejam melhores no dia a dia. Vocês, como agência reguladora, conhecem tão profundamente a atividade fim, né, no governo do estado do Mato Grosso, que eu acredito que quando digo isso para vocês, eu estou chovendo uma molhada, não estou falando absolutamente nada de que vocês não conhecem e sabem daquilo que é necessário fazer todos os dias. Então, andando um pouco mais adiante, a gente vê que os nossos direitos fundamentais, frutos também de valores que foram juridicizados e que o poder constituinte originário fez em termos de garantia de direitos fundamentais relacionadas à forma de participação do usuário na administração pública, veio tarde, porque a redação foi dada pela emenda constitucional em 19 só de 1998 e a regulamentação só veio em 2017. O quanto nós estamos atrasados em relação à regulamentação desse direito de reclamação relativo à prestação de serviços públicos que estão constitucionalmente assegurados. Então, veja, isso aqui é de extrema importância. A Constituição, no meu ver, desde sempre, ela já era auto-aplicável aqui. O princípio da publicidade, por exemplo, o direito de petição, por exemplo, enfim, era possível já fazer ouvidoria desde sempre, não era necessário esperar a lei 13.460 para dizer daqui para frente nós vamos implantar
ouvidorias, e a lei nem, talvez aqui, se buscar o seu critério, ela fala do direito de manifestação e, por sua vez, vai indicar que o locus para a reclamação são as ouvidorias. Mas, na realidade, o que é necessário é ter espaços para que a sociedade possa fazer as suas reclamações e reclamações também não só relativa à questão dos direitos fundamentais, mas aos direitos de cidadania, porque são as formas de participação do usuário, qualquer forma de participação do usuário. Então, é importante que o espectro da cidadania, do controle social, esteja também compreendido nessa dimensão. Não é só fazer uma reclamação de um serviço que preocupa vocês ou que diz respeito ao seu direito individual. Até porque o direito individual de um é o direito individual do outro. E do ponto de vista sistêmico, é bem possível fazer com que o reconhecimento de várias irregularidades e direitos não cumpridos para uma pessoa possa valer por outra. E talvez aí esteja a inteligência de um ouvidor de poder reunir de forma sistêmica quais são as principais questões que estão em jogo ali dentro da dimensão da governança do serviço e poder influenciar a administração pública como parceiro da gestão, porque nós não somos Ministério Público, e é do mesmo jeito que nós não somos Deus messiânicos para resolver todos os problemas. Mas é necessário que temos que ter tranquilidade, capacidade de diálogo, entrada, conhecimento sobre todos os serviços que estão sendo prestados, inteligência, equipe, pessoas que são capazes de articular junto com você, para que você mostre para o governo o benefício desse controle. O que isso pode trazer de bons resultados, economia, enfim, são tantas coisas que advêm dessa simplicidade, que é a simplicidade do ouvir, que é da simplicidade do sentir das pessoas, a compreender, sobretudo, aquilo que elas querem nos trazer e nos dizer, mesmo que muitas coisas que sejam trazidas não sejam compreendidas, ou que, porventura, está no campo também do desvio, denúncias infundadas e etc., compete a gente fazer a filtragem disso tudo. E fazer de um limão a limonada. E o que é fazer de um limão a limonada? É pegar, de fato, aquilo que está sob a ótica da disfunção, da irregularidade, e tentar resolver junto com os parceiros da administração pública. Né? Então, assim, a simplicidade da entrega, dos valores que estão transversalizados aqui em termos de dever de fazer entregas, é isso que eu estou querendo dizer para cada um de vocês. Mas veja como nós evoluímos do ponto de vista infraconstitucional. Por quê? Porque quando a gente fala de uma proteção do usuário do serviço público, que gostaria eu que fosse incorporada à dimensão da cultura do cidadão, tal e qual o Código de Defesa do Consumidor foi incorporado e legitimado, é que essa legislação ela não está solta, ela não é uma regulamentação estanque, ela tem um conjunto de normas procedimentais da área de controle, transparência, proteção de dados e da desburocratização, regulamentação e a inclusão dos governos nas plataformas digitais para se tornar governos mais céleres, mais ágeis, mais sustentáveis, com melhores resultados. Então, quando vocês forem ler a 13.460, não adianta ler essa legislação sozinha. É preciso que você tenha uma noção clara de transparência pública que está vinculada a uma lei de responsabilidade fiscal. Né? Então, a Lei Complementar 131, ela muda a Lei Complementar 101, que é uma lei de equilíbrio de compras públicas. Sem equilíbrio de compras públicas, nós não vamos lá muito longe. Né? É uma discussão no Brasil contemporâneo. Temos equilíbrio do orçamento, e isso é importante fazer. Outra coisa, transparência pública. Transparência pública ativa, passiva, lei de acesso à informação. Não adianta ler a 13.460 sem dialogar com essa legislação, não adianta dialogar sem a proteção de dados. Gostaria muito de falar sobre transparência e proteção de dados, no sentido lato, né? Eu já mencionei isso agora há pouco, justamente porque a gente tem que ter um cuidado como nós estamos profanando a nossa própria identidade, né?
disponibilizando de forma patológica todos os nossos comportamentos, hábitos, etc., das nossas famílias e tudo mais. Não se sabe o tamanho do risco que isso significa para a sociedade contemporânea e para o indivíduo na sua singularidade. Então, eu chamo muita atenção disso. Isso não tem nada a ver com transparência. Absolutamente nada a ver com transparência, que fica aqui, né? Podemos fazer um debate depois sobre proteção de dados e transparência pública, são coisas completamente diferentes. Mas o próprio governo federal, como o colega de Seju sabe muito bem disso, ele vai trazer a 13.726 e a 14.129, procurando estruturar toda essa parte do governo digital, somado com a desburocratização e simplificação dos serviços públicos. É impossível viver um Estado cartorial, né, herança lusitana, que nem eles mais têm, deixando com que o apagão das nossas canetas faça com que o serviço público não ande. As pessoas precisam de ter responsabilidade, coragem, disposição e conhecimento para motivar seus atos. Então, nós trabalhamos com esse arcabouço legislativo e ainda tem a nova lei de licitação, que traz todo um espectro de controle interno, de gestão de riscos, de planejamento. Veja o quanto isso melhora a atividade do ouvidor, quando você tem a normatização na parte de despesa pública, que são as licitações, para que você melhore e trabalhe os resultados para a administração pública. Enfim, poderia aqui entrar em detalhes específicos aqui a colar, o tempo é curto, isso teria que ser uma aula mais ampla, a gente discutir isso com mais tempo, mas eu deixo aqui para vocês articularem essas legislações como fonte primária aqui de como fazer melhor a atividade de ouvidor no seu dia a dia. Então, como vocês estão vendo, essa lei dispõe sobre participação, proteção de direitos dos usuários, valendo aí para a União, Estados, municípios, né? E o quanto isso é importante que seja assim. E aqui, essa tela, muito cheia, eu reconheço que seja, mas eu não quis dividi-la porque esse usuário de serviço público, ele tem o direito à adequada prestação do serviço, né, dever, não esqueçam disso, os agentes públicos e prestadores de serviço observar as diretrizes. Então, veja bem, olha como está juridicizado vários valores que nós falamos lá no início da nossa fala. Urbanidade, respeito, acessibilidade, cortesia, atendimento aos usuários, boa-fé, ordem de chegada, urgência, prioridades, igualdade de tratamento, vedada discriminação, cumprimento de prazo, normas procedimentais, proteção da saúde, segurança, manutenção de instalações salubres. Estamos falando de salubridade aqui o tempo todo, sustentabilidade segura, sinalizadas, acessíveis, adequadas, né? Eliminação de formalidades. Eu tenho pânico disso na administração pública, principalmente nos governos municipais, por medo, enche de burocracia, o serviço não anda. Assim, eu clamo que as pessoas sejam sensíveis à melhor entrega, porque quem está do lado de lá do balcão sofre demais com a burocracia, né? E fica parecendo que as pessoas estão trabalhando e fazendo a melhor coisa. Não estão, podem ter certeza disso. Serviço que não é entregue, mesmo que você ocupe maior parte do seu tempo, é serviço mal feito. Nós precisamos de mudar essa cultura. O fato de sentar na administração pública e passar o tempo lá não garante à sociedade melhores resultados. Isso depende do servidor público. E, além disso, veja bem, a necessidade de estruturar os códigos de princípios éticos, né? Isso que a gente está falando. Para quê? Para ter referências deontológicas de como nós vamos atuar no dia a dia na administração pública. É um excelente referencial, é necessário, dentro do plano de integridade, ter os códigos de princípios éticos. A aplicação de soluções tecnológicas hoje não tem jeito da gente viver sem isso mais. A gente tem que correr atrás e ver o que é possível. O governo federal disponibiliza uma série de softwares gratuitos, temos aí o Fala BR, enfim. O que não dá para fazer tudo na caneta e no Excel. A gente precisa de tentar solucionar isso. Se precisar de contratar, contrata. É tão barato, fica muito mais barato do que qualquer outra coisa. Se as pessoas não se adaptarem com as ferramentas que estão aí disponíveis gratuitas. Então, o que não pode é ficar em cima do muro, não fazer nenhuma coisa nem outra.
é necessário que a gente trate as pessoas com simplicidade. Tratar com simplicidade e acolhimento é usar a linguagem mais simples possível e tendo um ouvido para entender, muitas vezes, pessoas que não conseguem dizer aquilo que gostariam de dizer. Nós estamos no Brasil, o Brasil é um país de analfabetos, se não, pelo menos, analfabetos na cidadania e na participação. Infelizmente, é duro, é difícil dizer isso para as pessoas, mas tem que ser dito. Nosso resultado de educação no Brasil é pífio, e de educação para a cidadania mais ainda. Então, o ouvidor precisa de descer um pouco mais para baixo e tentar resolver a questão, porque é uma questão de hospitalidade, uma questão de acolhimento, uma questão de cuidado e de respeito ao próximo. Tá certo? Simplesmente isso, respeito ao próximo. É mandamento, né, de convivência humana. Participação no acompanhamento da prestação e avaliação do serviço público e acesso e obtenção de informações e proteção dos dados pessoais. Então, assim, é para vocês verem como essa planilha é simples. Isso aqui é a juridização dos valores de uma sociedade. A gente está cumprindo isso aqui sem ter lei para dizer para a gente cumprir. Essa é que é a grande realidade, ao meu ver e ao meu sentir. Né? Porque a maturidade do ser humano é fazer sem a necessidade daquilo estar regulamentado por um dever ético. E ético tem essa dimensão normativa, e é importante que o dever seja reconhecido. Daí, para ficar claro para as pessoas e ficar muito transparente, é preciso dizer quais são os serviços que elas podem cobrar. De fato, isso é um trabalho de cuidado com o servidor público. Por quê? Porque as pessoas não sabem, de fato, quais são todos os serviços que a administração pública oferece. E quando a gente torna isso claro, isso faz com que as pessoas possam entrar no ciclo virtuoso do controle social com uma participação mais transparente, mais objetiva, né? E aí sim ele começa a participar de uma forma mais cooperativa. Então, veja, a carta de serviço é uma sacada espetacular da legislação. Ela é extremamente importante, e eu chamo a atenção para todos vocês que tratem ela com carinho e na sua exaustão. Por quê? Porque precisa de estar todos os serviços ali, né? Junto com aquilo que eu não vou entrar em detalhes, que a lei determina que seja feito. Tá? Então, e é para garantir esses direitos que esses usuários poderão apresentar manifestações. Olha para você ver como é que a coisa é simples. Não precisa de palestra, não precisa de professor, não precisa de nada disso. Precisa de ter boa vontade, dar uma ler porque, gente, o que a gente na vida tem de mais importante é a capacidade que a gente tem de fazer pesquisa, de ler, de dialogar com as pessoas, com os livros, com a doutrina. Hoje está tudo, né, com a inteligência artificial, e ajuda tanto a gente na compreensão de uma série de coisas. Não percam o tempo de vocês. O chique hoje é ser bem informado. Quando eu falo bem informado, não é esse tipo de informação de cooptação, é bem informado no sentido de ter uma capacidade crítica para separar realmente o joio do trigo e dizer, olha, não, esse aqui é o caminho, eu vou seguir, nós vamos seguir juntos, vamos somar esforços, vamos fazer um Brasil melhor, um estado melhor, um município melhor, vamos colocar a cara na rua, vamos mostrar para as pessoas que a gente quer fazer diferente. Isso é fantástico. E aí isso depende de cada pessoa, e depende do valor de cada pessoa, depende da maneira como você enxerga seu outro, aquele com quem você convive. E se você enxerga ele como importante, é importante para você conhecer, ter boas informações, fazer aquilo de melhor que você pode fazer na administração pública. Então, surge aí o Conselho de Usuários, que na administração pública federal qualquer pessoa pode participar, ele é hiper, super democrático. Então, vocês podem fazer um conselho democrático no estado, nos municípios de vocês, aberto a toda e qualquer pessoa que queiram participar desse debate, né, que isso vai criando um pano de fundo das questões que envolvem o dia a dia da cidade, e pode muito ajudar se o ouvidor tiver uma interlocução com o Conselho de Usuário,
e trazer, incorporar isso dentro dos seus relatórios, das suas atividades de busca de solução e melhoria da prestação de serviço, né? E a questão da avaliação, porque a gente não tem como saber se os serviços são bem feitos se a gente não avalia, né? E precisa ser uma avaliação séria, uma avaliação pormenorizada, porque não raro o serviço público, qualquer avaliação que é feita, às vezes você vai avaliar um funcionário, o chefe vira para ele e fala assim, preencha você mesmo isso aí, o que você quiser. Isso não pode ser feito dessa forma. Então, é necessário que os critérios, e os bons critérios, irão nos ajudar, claro, a mensurar quais são as funções. E que bom que seja assim, que bom que eu tenho a oportunidade de melhorar. Imagina se eu não tivesse. E é com dinâmica, é com diálogo, é com inteligência, é com informação, é com acolhimento, é com respeito, é com vontade de fazer entregas que a gente muda o nosso cenário. Isso é certo. Sem vontade, o escopo da ética, a vontade e a atitude, ela é primordial. Eu posso escolher fazer bem feito, posso escolher fazer mal feito. Poxa, você imagina. Você imagina você olhar para dentro de você e falar assim, nossa, eu fui lá, recebi meu salário no final do mês, entreguei uma porcaria de serviço. Né? O que eu estou fazendo na administração pública? Vou dar lugar para outro. Eu não consigo conviver com esse tipo, vamos dizer assim, o tribunal da minha consciência me julgando o tempo todo de que eu não faço a melhor entrega. Isso é doloroso. E, ao mesmo tempo, isso é amadurecimento. Por quê? Porque a humanidade é isso. Quem serve, vamos dizer assim, a qualquer propósito maior não existencial humano é quem serve à humanidade, não tem jeito. E aí a gente faz o nosso papel tupiniquim como? Fazendo o nosso trabalho do dia a dia no município que eu trabalho, entregando para o meu cidadão, que é o meu vizinho, que é o cara que eu trombo com ele na rua, que eu trombo com ele no restaurante, na praça, enfim. Você ser visto e falar assim, poxa, esse cara aí é um cara bacana. Eu bati lá na prefeitura, bati lá no serviço público, ele faz de tudo para resolver o problema da gente, está lutando lá. É desse tipo de servidor que a gente precisa. Então, enfim, mas isso é simples, isso é muito simples, mas tem um valor enorme, tem um valor incomensurável, que é o valor desse reconhecimento, que é o valor do respeito, né, da dignidade da pessoa humana. Então, parece que isso é letra morta aí na nossa Constituição e tal, mas não é, não é. Então, estou chamando a atenção, claro, não estou aqui fazendo nenhum tipo de faxina moral ou qualquer coisa do gênero. Estou dizendo que é o mínimo que a gente pode fazer, né? E aí, veja bem, olha que bacana que é você pensar em ouvidoria como interação, né, que toma a comunicação como uma ferramenta espetacular, que trabalha emissão e recepção de mensagens, emitindo feedbacks, gerando conhecimento, gerando e formulando proposições para solucionar problemas. Então, nós temos todas as condições e todos os elementos para que a gente chegue e, de fato, tenha um salto de qualidade na prestação do serviço no Brasil. Então, vocês percebem, aqui eu tomei por empréstimo, talvez em uma dos resumos feitos por um manual da CGU, que resume aqui nessa lâmina, né, o que é a Lei 13.460, como ela funciona, qual a função da carta de serviço aos usuários, quais são os formatos dessa carta de serviço. Aqui em Belo Horizonte, o nosso formato é um portal de serviço, não tem nem o nome de carta de serviço, nem precisa ter, basta que todos os serviços estejam lá discriminados, detalhadamente, e com as suas mensurações que a lei exige, e dê à sociedade a oportunidade de participar abertamente. Trate as pessoas com carinho, com respeito, faça dessa convivência uma oportunidade para que resultados cheguem na ponta. E, certamente, avaliação. Então, vê que essa lâmina nos dá aí os tópicos, né, que, de fato, fica mais difícil de aprofundar por causa do tempo. E, falando em tempo, quando vocês aí quiserem ir me pautando algumas coisas aí
eu vou correndo, porque o professor Gustavo Nassif é igualzinho o carro, quando vai esquentando o motor, na hora que pega, aí ele não para. Vai vindo coisas na mente, a gente vai interagindo com vocês, isso também vai nos dando uma satisfação muito grande, porque eu acredito nisso tudo que eu estou falando, isso não é uma conversa da boca para fora, ao contrário, é uma tentativa de relacionar com vocês e quando eu enxergo em mim algo que é valoroso, eu tenho essa ansiedade, essa vontade de fazer com que as pessoas sintam isso. Né? É uma questão de sentimento. Então, essa ideia da comunicação performativa, de que a gente pode expressar os nossos sentimentos, que a gente pode entrar na alma das pessoas, e isso não é cafona, pelo amor de Deus, nós somos seres corporais, né, vivendo uma experiência divina. A gente precisa de interagir as pessoas com as outras. A gente precisa que as pessoas saibam que existe algo de mais profundo, né, além da nossa expressão, da nossa comunicação oral. Então, a comunicação performativa, ela de fato é algo assim que precisa de acontecer, porque ela transmite o sentimento e ela muda o estado daquele que relaciona com você. Então, a gente começa a entrar aqui na pergunta que me foi feita lá no começo. Olha, Gustavo, muito bom, que ótimo. Clarice, 10 minutos, vou fechando aqui. Já eu acho que estou dentro do tempo. Obrigado pela mensagem. Veja bem, consultando a professora Maria Silva Zanella de Pietro, que é uma grande administrativista, que tem todo o reconhecimento, né, da administração pública, eu fiz essa pergunta, falei assim, olha, o que vai acontecer com a administração pública se ela descumprir a 13.460? Porque a lei não prevê as sanções cabíveis em caso de descumprimento da norma. Ela não prevê. Se você pegar outras legislações, muitas delas prevêem, por exemplo, a improbidade administrativa, pelo fato do seu descumprimento, tendo o Ministério Público como protagonista. Então, a Maria Silvia vai e nos responde, olha, no entanto, há que se entender que, se o descumprimento for atribuído ao servidor público, as sanções cabíveis são aquelas previstas do respectivo regime estatutário, sem prejuízo de outras leis que definam infrações e sanções imputáveis a agentes públicos, como é o caso da própria lei de improbidade administrativa. Então, é uma resposta simples para uma legislação que não definiu critérios objetivos para o seu descumprimento. Tá? Mas vamos lá. A gente continua fazendo uma série de perguntas. Bom, mas você tem uma legislação que vale para União, estados e municípios, administração indireta, e você não tem um critério de avaliação acerca do cumprimento. Aí vem a pergunta, qual que é o papel do controle externo? O que deveria fazer os tribunais de contas quando vão fiscalizar? Então, neste caso, no dia 19 de junho de 2018, a Tricom, que é a Associação dos Tribunais de Contas, ele emitiu, né, uma nota técnica, para mim a mais importante sobre a legislação, dizendo que a 13.460, lá na conclusão, a normativa estabelece uma série de ações a serem atendidas pelos órgãos públicos, visando a melhoria do atendimento à população. Assim, torna-se necessária a adoção, preste atenção, adoção de medidas por parte dos órgãos de controle, os quais podem se dar em várias dimensões. Então, a Aline, que é da CGE, né, o Ricardo, que é da CGU, e aqueles que estão vendo e vão ver, já inicia com a importância de se implementar por meio dos órgãos de controle interno. Mas vamos além disso.
Quais são essas dimensões? Adequação dos tribunais de contas às exigências da lei estabelecidas pela 3.460, com destaque para as providências quanto à divulgação da carta de serviço ao usuário e ao funcionamento das ouvidorias. Alerta-se, no caso dos tribunais de contas, a exigibilidade de tais medidas se dará a partir de 22 de junho de 2018. Primeira pergunta, vamos olhar nos tribunais de contas do Brasil, dos estados, da União e de alguns municípios, se eles fizeram isso. Olha, eu procurei no Google aqui, os que eu encontrei eu vou mostrar para vocês. Mas eu tenho pelejado nas minhas falas, e falando em tribunais, inclusive, com muito respeito, mas chamando a responsabilidade que é preciso minimamente de que os tribunais expressam orientações, ainda que de cunho pedagógico, através das suas reuniões, do tribunal pleno, para que isso aconteça no âmbito, principalmente, dos entes subnacionais. Então, uma outra medida, envie de comunicação aos órgãos e entidades da administração pública alertando para a entrada em vigor da lei. Gente, nós estamos em 2025. Muitos tribunais nunca alertaram ninguém sobre nada dessa legislação. Então, sim, eu chamo a responsabilidade, porque você tem uma legislação que não tem um escopo de punição objetivo, e os órgãos de controle não fazem aquilo que deveriam fazer, porque fazem com mão muito firme em relação a outras áreas, mas não fazem que diz respeito àquilo que dispõe a 13.460. Aí vamos para a letra C, oferta de capacitação específica para os agentes públicos e disponibilização de materiais informativos sobre a lei. As atividades podem ser desenvolvidas principalmente nas escolas de contas e nas ouvidorias. Vou dar um exemplo para vocês. O Instituto de Defesa da Cidadania faz várias capacitações. E eu vou fazer uma confissão para vocês. O curso da Lei 13.460 é o que menos fecha lá no Instituto. Eu não sei se não há interesse, eu não sei se os prefeitos, se os governadores não querem. Eu só sei o seguinte, que as pessoas não se interessam por isso. E eu fico perguntando para mim mesmo assim, meu Deus, nós estamos falando de um código de usuário do serviço público que não tem público. Tem aqui no nosso fórum. Aqui sim, todos se dedicam. Mas o que acontece? E aí, será que é só aqui? E como é que essa coisa funciona no dia a dia? Será que as pessoas estão, de fato, preparadas para conhecer cada uma dessa legislação articulada com aquelas que eu mostrei para vocês lá em planilhas anteriores? Então, a elaboração de estudos e levantamentos quanto ao cumprimento da lei por jurisdicionados, visando identificar a situação das ouvidorias públicas, as ações voltadas para o atendimento de demandas da população, além de verificação de relatórios gerenciais. Em Minas Gerais, nós temos 853 municípios. Você sabe o que é isso? Nós somos do tamanho da França, do ponto de vista geográfico, temos a economia do Chile. Tá certo? E eu posso falar de Minas Gerais. Para fechar uma turma de 20, 30 alunos, para falar de ouvidoria e de lei de proteção ao usuário de serviço público, assim, é uma caricatura. E eu fico me perguntando, falo assim, meu Deus, onde que nós erramos? O que a gente precisa de fazer para as pessoas assumirem isso? Eu tenho pelejado com o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais e assim, engajado, eu sou amigo de conselheiros, eu fui diretor da escola do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, excelente abertura no tribunal, tenho conversado, tenho explicado, tudo que vocês estão vendo aqui eu mandei para o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, né? Mas eu tenho que parabenizar o Tribunal de Contas do Estado do Acre, né? Está um pouco mais perto de vocês aí, porque lá eles sim expediram, né, um ato. E neste ato ele disponibiliza e fala da necessidade de observância do referido, deve ser fiscalizado por essa Corte de Contas, considerando, sobretudo, a relevância da matéria nele prevista e a imprescindibilidade da sua observância para regular a administração. E por isso pode se dar na prestação de contas examinadas, nas quais as providências legais fixadas podem ser melhor avaliadas e determinadas medidas adequadas para a sua fiel implementação. Ou seja,
o Tribunal de Contas do Acre merece aplauso, porque os seus conselheiros reuniram, reconheceram que isso faz parte da prestação de contas, né? Então, determinou que incluísse na escola de contas uma programação para o curso de certificação de ouvidorias. E como vocês estão vendo aí, né, fiscalização desse Tribunal de Contas, especialmente na análise de prestação de contas, oportunidade na qual, se constatado o descumprimento, poderá resultar na adoção de medidas pertinentes. Eu estou mostrando o Tribunal de Contas do Estado do Acre para todos os tribunais de contas do Brasil. É isso que eu estou querendo dizer para todo mundo aí, né? Me desculpem se aqueles que já implementaram, né, que desconsiderem a minha fala. E o Ministério Público de Contas do Estado de Goiás, né, que emitiu uma edição de uma instrução normativa, e o Ministério Público cobra, né, essas atividades. Então, é importante que, sim, temos algumas questões. E o Ministério Público de Contas do Estado do Paraná, eles fizeram uma cartilha que também ajuda muito do ponto de vista pedagógico. Então, por que eu comecei a trabalhar trazendo as questões éticas para o contexto da nossa fala? É porque, no primeiro momento, quando você não tem ações de controle efetivas, como foi expedidas no Estado do Acre, por exemplo, escapa muito pouco, sobra muito pouco a ser feito, senão um apelo moral no sentido de, olha, nós precisamos de fazer essas coisas acontecerem. Porque eu estou dizendo para vocês que é muito triste da minha parte. Um professor, eu escrevi uma tese de doutorado sobre participação social, ouvidoria, fundamentos filosóficos, até fazer uma propaganda, viu, Clarice? De que está saindo um artigo muito bacana meu, em um livro aqui, feito em homenagem a um desembargador aqui no TRF6 de Minas Gerais, em que eu escrevo os fundamentos filosóficos do Ombudsman, da editora Dialética. Está num livro que chama Direito em Suas Margens. E eu faço uma conexão entre essa questão do acolhimento, do respeito, da ética e dos grandes problemas enfrentados hoje com essa hiperconectividade, especialmente essa das grandes elites informacionais que nos colonizam. Então, fica aqui a propaganda, ele vai ser lançado dia 15 do próximo mês, salvo engano. Então, assim, o meu esforço muito grande, não de ser um ouvidor aqui em Belo Horizonte, sim, de respondo aqui 50 mil reclamações aproximadamente por ano. Cidade é uma cidade pujante, boa, o relacionamento do controle com a administração também. Pode evoluir? Claro, todo lugar pode evoluir. E a minha preocupação como acadêmico, como professor, de dar segurança para as pessoas, dizer o seguinte, podem cobrar, podem exigir, vamos fazer diferente, a gente precisa de fazer diferente. Nós não podemos ficar presos no Brasil em questões políticas, ideológicas. Isso não vai resolver o nosso problema. O que vai resolver o nosso problema é a gente botar a mão na massa e fazer com que os serviços públicos sejam entregues da melhor forma possível ao cidadão lá na ponta. Essa que é a grande questão. E nós temos um dever ético, porque chegar no final da palestra e falar que não vai acontecer cumprir a Lei 3.460 é a maior frustração que um professor e um ouvidor pode ter no final da sua palestra. Então, eu não vou dizer isso, vou dizer que não vai acontecer, porque nós vamos assumir a responsabilidade, especialmente daqueles que não assumem. É isso que nós temos que fazer. Se minimamente nós, ouvidores, disseminarmos essa nova forma de pensar, que é a da responsabilidade, desse cuidado com esse ecossistema, como diz a Adriana, aí sim nós vamos começar a mostrar que existe um grande benefício a ser entregue pelo controle interno da administração pública. Sendo assim, Clarice, acredito que meu tempo terminou, eu quero deixar aqui o meu muito obrigado pela oportunidade de fala,
Muito obrigado por me fazer conhecer aí um pouco da Agência Reguladora dos Serviços Públicos aí do Mato Grosso, a toda o arcabouço de entrada, embora rápido e sintético, fez com que eu tenha uma visão muito melhor do estado de vocês do que eu tinha. Eu, de fato, acho que essa semana de comemoração do Dia do Ouvidor, e que nesse ponto eu tenho que tirar chapéu para os tribunais de contas, porque o Instituto Rui Barbosa foi quem, vamos dizer assim, idealizou, e os tribunais, de fato, eles divulgam, falam, capacitam. Para mim está faltando apenas a orientação final, que é a expedição daquilo que o Tribunal de Contas do Acre fez. Mas fica aqui, então, a cada um de vocês que estão presentes aqui, que aproveitem essa oportunidade. Para mim, uma satisfação enorme estar com cada um de vocês, falar para cada um de vocês. Faço isso não só com a minha cabeça, mas faço isso também com o meu coração. E espero que tenha agregado um valor maior para vocês acerca dessas reflexões que eu acabei de pontuar. Meu muito obrigado e até uma próxima oportunidade.